É isso aí, moçada. Agora sim vamos lá fazer essa coloração do Sasuke com o Chidori negro, né? Olha só que legal esse desenho, cara, na moral. Eu vou te ensinar todas as técnicas que eu usei, né, para poder fazer todo esse destaque aqui, beleza? Então, veja o vídeo completo porque tem muita técnica bacana, cara. Principalmente de iluminação no personagem, tá? Você vai aprender muitas técnicas diferentes, mesmo que você não vá fazer o desenho, certo? E a primeira parte que eu ensino a desenhar tá aí no comentário fixado. Agora, olha o Sasuke aí, ó. Deixa um like aí pra gente e vamos lá pro nosso tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Bom, moçada, vamos começar aqui a nossa coloração do Sasuke fazendo o seguinte. Primeiro nós vamos trabalhar o fundo do desenho, tá? E nós vamos desenhar aqui o Chidori negro, certo? Eu decidi fazer o Chidori negro por causa de uma sugestão do meu primo Marcelo, né? Ele chegou, por que você não faz um Chidori negro aí? Seria legal fazer. Cara, aí eu achei sensacional essa ideia, tá? Então eu decidi realmente fazer esse Chidori negro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que desenhar toda essa parte do Chidori aqui. É claro que você não precisa desenhar do jeito que eu tô fazendo. Você só precisa saber que são raios. Tá saindo da base da mão, que aí vai ficar bem espichadinho assim, né, bem pontiagudo, e aí vai se dividindo em raios durante o processo do desenho, tá? E para isso eu tô usando um lápis de cor cinza escuro, certo? Então veja só, com lápis de cor cinza escuro eu vou detalhando toda essa parte do Chidori. Você pode fazer com calma aí e faz do seu jeito. Agora, para começar a dar um efeito no Chidori, eu vou continuar ainda com cinza escuro e ao redor de todos esses efeitos de raio aqui, que eu vou deixar o centro branco, né? Ao redor de todos eles eu vou fazer um efeito tipo uma fumacinha, esfumado, né? Com cinza. Para fazer esse efeito esfumado, você vai forçar, né? Na extremidade do raio, próximo ao raio você força. E depois, né, você vai dando mais leveza à mão. Ele vai ficando com esse efeito, ó, que vai ficar forte na parte do raio, na base do raio, mas à medida que ele se afasta da base do raio, ele vai ficando fraco. Então, como eu desenhei muitos raios, vai ficar quase tudo preenchido, né? Vocês podem ver que fica muito preenchimento aqui no desenho. Mas aí, independente, né, do jeito que você fez, da forma que você fez, com certeza você vai ver como vai ficar o resultado do seu. Lá próximo da mão também dele eu vou fazer alguns efeitos com cinza, né, como se fosse mais uns efeitos de raio negro. É claro que esse Chidori a gente vai trabalhar bem nele, tá? Para deixar ele com um aspecto muito bom. Agora aqui eu vou vir com lápis de cor preto, tá? E eu vou começar o primeiro efeito aqui. Eu vou fazer alguns efeitos nesse Chidori. Então olha só, eu quero que o fundo seja uma cor escura que vá ficando meio roxo e se torne azul, próximo à mão, tá? Então o que acontece? Com esse lápis de cor preto, onde é na parte de baixo do Sasuke, eu vou fazendo todo o efeito, tá? Mas eu não vou cobrir a parte do cinza, eu vou tentar fazer uma mistura entre o preto e o cinza. Veja que tá tendo essa mistura. O raio, ele ainda tem o brilho cinzentado, né? Vocês podem ver que o brilho fica muito acinzentado, tá? Então por isso que eu tô deixando esses efeitos. Na parte da mão também eu vou fazer alguns efeitos de preto para deixar tipo alguns raios saindo da mão, que são raios escuros, né? E aí já vai ficar com um efeito super bacana. É claro que mais uma vez reforçando, você faz essas coisas no modo que você conseguir fazer, tá? Não precisa ficar idêntico ao meu. Afinal, esses raios eles podem gerar várias variações, né? Agora que eu vou usar um violeta, e esse violeta eu vou fazer até próximo à mão dele, ó. Veja só, eu tô misturando com a base preta, né? Vai misturando e depois eu vou fazendo, deixando mais leve, tá? Se você ver ali na parte do cabelo do Sasuke, eu nem vou avançar tanto. Ele é até pequenininho, tá? Vocês podem ver que ele é bem pequenininho o espaço que eu uso para fazer. É mais nessa parte de baixo, na lateral mesmo. Depois eu venho com lápis de cor azul e aí eu vou fazer o restante, né? Eu vou misturar com esse violeta e a parte do Sasuke vai ficar como se fosse um brilho ao redor azul da mão dele, tá? Então é como se esse Chidori tivesse causando um brilho, só que, sei lá, pelo cenário ele ficasse azul, fosse passando para o violeta e se tornasse preto, né? Tivesse o ponto de brilho saindo realmente da mão dele. Agora eu vou fazer o cabelo dele, tá? Aqui primeiro nós vamos fazer o cabelo total aqui do Sasuke.
certo? Eu vou trabalhar por partes separadas assim, para ficar muito mais fácil e não ficar confuso o desenho, porque eu ainda vou usar mais preto no desenho, certo? Então o que eu vou fazer? Todo sombreamento, toda a parte escurecida do cabelo do Sasuke eu vou desenhar e vou fazer o preenchimento. Então a gente vai desenhando e preenchendo, tá vendo? Vocês podem ver aí que eu vou deixando uma base luminosa nele bem grande na parte da direção da mão, porque é de onde está vindo a luz, tá? Então vai ficar essa base luminosa aí. Em seguida eu venho com o cinza escuro e aí eu vou fazer um segundo efeito aqui no cabelo. Eu não vou preencher 100% do cabelo, tá? Vocês vão ver que eu vou passar um pouco forte, mas à medida que vai chegando próximo à mão ou pegando o aspecto da iluminação da mão, eu vou deixando mais leve, eu vou deixando degradê, tá? Você vai ver que até na parte de trás do cabelo vai ter esse efeitozinho leve de degradê. Depois eu venho com lápis de cor azul e eu vou deixar essa base do cabelo um pouco azulada. Essa parte tem um segredo, cara. Eu não tô forçando esse azul. Eu tô passando ele muito, mas muito leve mesmo, tá? Porque depois que eu passar esse azul aqui de leve, eu venho com o branco e passo por cima. Aí o branco ele vai dar uma ofuscada na parte do desenho. Ele vai continuar azulado, só que ele não vai estar tão azulado assim, tá? Você vai ver que ele vai ficar com um aspecto muito bonito. Agora para fazer os olhos dele e a pele, eu vou usar um sépia. E aí você diz, oxe, mas por que um sépia, Gilmar? Seguinte, ó, nos olhos eu vou escurecer um pouco e na parte da pele eu vou fazer toda a sombra dele com sépia. Ele vai ficar com aquele aspecto meio escurecido, tá? Por que eu tô fazendo assim? Porque o Chidori ele tá causando uma grande luminosidade. Então tudo que for sombra no personagem vai ficar forte, ela tem que ficar forte, tá? Então a gente desenha esse aspecto de sombra bem forte mesmo. Mas aí para fazer isso eu vou usar um sépia. E se você não tiver o sépia, vocês estão vendo que o sépia é como se fosse um preto bem levezinho. Você pode usar o preto, mas tem que ser muito, mas muito leve mesmo, tá? Então vocês vejam que tem que fazer esse aspecto leve. Agora eu venho com o canela e tudo que eu fiz de sépia aqui de sombra, eu vou passar o canela. E eu vou forçar o canela, tá? Eu não vou fazer com marrom, porque o marrom sim ia escurecer demais. Mas o canela ele vai dar um aspecto muito bonito, certo? Ele vai ficar como se fosse um marrom, só que numa tonalidade diferente, né? Agora eu venho com o rosa claro e aí sim, vai ser praticamente a penúltima base aqui da pele dele. Na parte da mão lá no braço eu vou fazer um efeito de degradê, como se a mão deixasse totalmente branca, né? Mas o braço pegava um pouco ali de rosa claro. Na parte da pele dele eu vou fazer praticamente o preenchimento todo, tá? Com esse rosa claro, né? Mas eu não vou forçar, certo? Vou deixar ele bem pálido por causa da luminosidade do Chidori. Depois eu venho com azul e eu vou passar ele bem de leve aqui na metade do rosto do Sasuke, que está meio que iluminando, né? Deixando um pouco azulado. Vou passar na mão também, tá? Veja que vai ter na mão também um efeito azulado lá em cima. E também no joelho, né? No outro braço para baixo também, tá? Vai ter um efeito azulado. Veja que já vai dando uma coerência com o estilo do cenário que eu estou querendo fazer aqui no desenho, tá? Vocês vão vendo que vai ficar nesse estilo, vai ficar legal. Depois eu com um lápis de cor branca, eu vou usar ele para misturar, né? Praticamente toda essa coloração, porque eu não estou forçando nada aqui. E o lápis de cor branco vai ajudar nessa questão, tá? A gente não vai precisar forçar nada. E aí o branco ele mistura as cores e aí vai dar esse aspecto até mais pálido no personagem. Agora que eu vou usar um cinza escuro para poder fazer toda essa base do calção dele aqui. Tudo que for de sombra aqui eu vou desenhar e vou fazer com cinza escuro. Só que eu não vou forçar o cinza escuro. Eu só vou forçar na parte de dentro do calção ali que a gente vê, né? Ali sim eu forço porque já é totalmente escuro. Mas aqui não precisa. Depois eu vou usar um azul chamado azul céu, tá? Esse azul céu, galera, é o seguinte. Se você não tem, você pode usar o azul normal também, passando ele de leve também, tá? Porque eu tô fazendo esse calção dele ficar azulado? Justamente por causa de toda essa questão do Chidori, da roupa dele ser azul, de todo o reflexo ambiente, tá? Então ele vai ficar com esse efeito um pouco mais azulado. Aí para finalizar, fazer um efeito mais bonito ainda, eu venho com lilás e passo por cima aqui do calção, né, dessa parte azul, só para deixar com um efeito bem bacana nele. Vai ficar com aquela mistura, né? Tipo transicionando do azul para o lilás. Agora para a parte de cima aqui, ó, dessa base da roupa dele, né, da gola da roupa, eu vou fazer o mesmo aspecto. Eu venho com cinza escuro, vou aproveitar também nas faixas, né, nas ataduras lá embaixo no pé dele, na perna. Vou fazer também um efeito com cinza escuro.
Depois eu venho com o mesmo azul céu, tá? Vou fazer a parte de cima e depois com o lilás, só para dar aquele mesmo efeito que a gente está trabalhando sobre a luminosidade ambiente no personagem. Já na parte lá de baixo da perna eu vou usar só o lilás, tá? Veja só que vai ficar somente essa base do lilás mesmo. Depois com o cinza azulado eu vou fazer um efeito aqui, ó, nessa basezinha dessa fita da perna, né? Dessas faixas da perna. Fazer só um efeito com cinza azulado e passar um lilazinho por cima também, só para deixar mais legal e mais coerente. Agora nós podemos partir para os olhos dele, tá? Para fazer os olhos dele, como a gente já tinha feito um efeito aqui com o sépia, eu vou passar só o vermelho mesmo por cima, tá? Vou deixar vermelhão, certo? Isso aqui sem problema nenhum. A base da língua eu vou usar um salmão, tá? Para deixar mais bacana. E agora só resta a gente fazer essa parte da roupa do Sasuke, tá? Para fazer essa base da roupa do Sasuke é o seguinte, cara. Nós vamos começar aqui com o preto. E com o preto eu vou fazer várias sombras. Seguindo o mesmo estilo, né? Que eu sempre gosto de desenhar a sombra e depois fazer um efeito nela, ó. Veja só, eu passo por cima, eu faço um degradezinho bem de leve em algumas partes eu preencho completo, tá? É um estilo de coloração meu mesmo, cara. Depois eu venho com um azul aqui chamado azul marinho, que é um azul bem escuro, né? Vocês estão vendo. E aí eu passo por cima de todo o sombreamento. Claro, eu vou fazer um preenchimento normal em todo o sombreamento. E também vai ser basicamente a cor da roupa dele, né? Só que eu vou deixar vários pontos luminosos, várias bases luminosas aqui, que a gente tá vendo, ó, que vai ficar até meio feio, né? Vai ficar todo manchadinho. Mas aí a gente vai resolver isso aqui com lápis de cor azul, tá? Depois eu venho com esse lápis de cor azul e é como se ele estivesse recebendo uma iluminação azul também do ambiente. E aí por isso que eu fiz, né, essa parte luminosa azul também no calção, tá? Então veja só que já vai dar um efeito muito diferente no personagem. E galera, agora sim, para fazer um efeito final, você pode fazer isso com caneta Bic, tá? Caneta Bic pega normalmente, cara. Eu tô fazendo aqui com uma canetinha na ponta 1.0. E aqui eu vou fazer raios negros, cara. Tá? Porque aqui é o Chidori, né? O Chidori negro, né? Então a gente vai fazer raios negros agora saindo, para dar um efeito maior ainda e melhor nesse Chidori, tá? Para deixar ele bem melhorado. Aí eu vou fazer como se fosse vários raios negros em direção à mão dele, tá? A mão vai ficar super luminosa e o restante vai ficar cheio de vestígios assim de raios negros, tá? E aí vai ficar com esse efeito super bacana. Bom, aqui chegamos ao final do nosso desenho. Esse foi o nosso Sasuke com Chidori negro, né? Eu espero que vocês tenham curtido. É um tutorial bem diferente aqui no canal, tá? Então, cara, deixa um gostei. E não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online, que vocês podem se inscrever nele, né? Se tornar meu aluno e aprender muito mais sobre desenho e coloração comigo. Porque meu curso ele é completo. Você não precisa comprar dois e você paga somente uma vez, tá? Eu te aguardo lá como aluno, cara. Valeu, um abraço e até a próxima.